bacana esse vídeo, né? É para mostrar do que nós estamos tratando, né? Dentro desse projeto do substitutivo do 399, que é sobre, nós estamos falando sobre remédios, sobre saúde, e não sobre drogas, como alguns tentam insistentemente dizer aí e confundir a opinião pública. Eu queria agora, presidente, passar a apresentação do projeto de lei. Então, eu vou fazer apresentando algumas transparências a respeito, para ficar mais ilustrativo, através do PowerPoint. Se puder, Bruno, me ajudar aqui um pouquinho. Então, esse substitutivo, né, ele vai tratar sobre o cultivo, a pesquisa de cannabis e a produção de medicamentos e produtos feitos de cannabis. Tá? Então, a cannabis, pode passar o próximo. A cannabis ela já se mostrou aí eficaz, como nós vimos aí, para vários tipos de doenças, né, como Alzheimer, epilepsia, síndromes raras, doenças de Parkinson, autismo, tremores involuntários, convulsões e uma série de outras patologias, outras doenças. Tá? E a característica das pessoas que buscam a cannabis, na sua grande maioria, é que elas tentaram já outros tipos de medicações, sem nenhum sucesso. São condições que a gente chama de refratárias até, né? Ou ainda tiveram efeitos adversos muito graves com as terapias disponíveis hoje no mercado. E encontraram aqui nos medicamentos à base de cannabis um alívio de suas condições com muito menos efeitos colaterais. No Brasil, tá? No Brasil, o uso medicinal já da cannabis é permitido desde 2006, tá? 2006. Apesar da cannabis ser proibida no texto da Lei de Drogas, o parágrafo único do artigo 2º autoriza o cultivo para uso medicinal ou para pesquisa científica. Portanto, aqui o nosso substitutivo que estamos propondo, ele não inova em nada nesse sentido, apenas regulamenta uma questão que está prevista na lei desde 2006, ou seja, já tem 14 anos que já é permitido plantar cannabis para produzir remédio e fazer pesquisa. Porém, nós não temos hoje uma regulamentação nesse sentido. É isso que é o objetivo desse projeto, né? Se a gente for ver bem a lei, ali, no artigo 2º, o que diz o artigo 2º da Lei 11.343? Ficam proibidos em todo o território nacional as drogas, bem como o plantio, a cultura, a colheita e a exploração de vegetais e substrato dos quais possam ser extraídos ou produzidas drogas, ressalvadas a hipótese de autorização legal. E no parágrafo único, se for pegar a Lei de Drogas, vai ver o parágrafo único do artigo 2º, diz assim: pode a União autorizar o plantio, a cultura e a colheita dos vegetais referidos no caput deste artigo, exclusivamente para fins medicinais ou científicos, em local e prazo pré-determinados mediante fiscalização e respeitadas as ressalvas supramencionadas. Então, de novo, não é nenhuma inovação que nós estamos fazendo. Em 2014, né, a Anne Fischer, que nós vimos o depoimento da mãe da Anne Fischer, né, que é uma criança que é portadora de uma síndrome rara, que é chamada CDKL5. Ela foi a primeira pessoa que conseguiu na justiça o direito de importar de maneira legal o óleo à base de canabidiol, né, uma das substâncias medicinais da cannabis. Tá? Bom, daí vamos pegar um pouquinho a linha do tempo aqui. Tá? Desde o fim de 2014, o Conselho Federal de Medicina já autoriza a prescrição de remédios com canabidiol, tá? Desde 2014. Entre 2015 a 2017, a Anvisa também inovou na abordagem à cannabis. A substância passou a ser controlada em vez de proibida. Tá? E também foi permitida a importação desses medicamentos. Aí tivemos, em 2017, aí o registro do Mevatil, que é um medicamento com THC e CBD. Tá? Em 2016, também foi autorizada a prescrição dos remédios com THC. O primeiro que vem é o Mevatil. No ano seguinte, a Justiça também autorizou a primeira associação, em 2017, a primeira associação de pacientes a cultivar a cannabis,
que é a Abrace. E no mesmo ano, a Anvisa passou a classificar a cannabis como planta medicinal. Então, temos todos esses relatos aqui mostrando, nessa linha do tempo, como as coisas foram acontecendo aqui no Brasil. Tá? E agora, assim, hoje, para você ter autorização para importação, você precisa de uma série de documentos e procedimentos que têm que ser feitos. Né? O custo é caro, é alto, e muitos só encontraram uma saída para isso na justiça, nas associações de pacientes ou até no mercado ilegal. Tá? Atualmente já foram concedidos cerca de 100 habeas corpus, permitindo que pessoas possam cultivar cannabis em casa com a finalidade medicinal. Tá? E com a regulamentação que propomos, esse processo burocrático será minimizado. Né? O substitutivo ele vem para regulamentar o que diz a lei de drogas, de maneira a trazer segurança jurídica às famílias, às associações de pacientes, à indústria e principalmente ao poder público, que terá condições de rastrear e fiscalizar cada semente de cannabis legal no país. E aqui tem a descrição de tudo que você precisa fazer para você conseguir chegar a conseguir o remédio. Tá? Então, assim, vamos lá ao substitutivo agora. Vamos ao substitutivo. O texto, o substitutivo autoriza o cultivo da cannabis apenas para pessoas jurídicas. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. E também para as associações legalmente constituídas. A finalidade é medicinal, tanto para humanos quanto para o uso veterinário, além do uso industrial do cânimo. Nós vamos tratar disso. Medicinal, industrial e pesquisa. Tá? Não trata desses três assuntos aqui. Tá? Não trata de cultivo doméstico, não trata de uso recreativo e não trata também de uso ritualístico ou religioso. Tá? O cultivo vai obedecer o quê? O cultivo vai obedecer a Lei 10.711, tá? Que é a Lei de Sementes do Brasil, e só pode ser feito com sementes ou mudas certificadas. Os interessados no cultivo deverão pedir autorização ao poder público. Então, é pessoa jurídica autorizada pelo poder público. O poder público, portanto, vai saber onde estará plantado cada pé de cannabis no Brasil, porque vai ter que ter autorização. E outras regras para segurança e fiscalização também vão estar aqui no projeto. Tá? Daí, o projeto prevê algumas regras de segurança que deverão ser obrigatoriamente cumpridas, independente do tipo de planta que a gente queira cultivar. Tá? Portanto, para se conseguir autorização para o cultivo, tem que pedir uma cota que seja suficiente a atender uma demanda pré-contratada ou com finalidade pré-determinada. Tá? Então, assim, vai ter que ser pessoa jurídica, vai ter que ter autorização do poder público, vai ter cota, tá? E vai ter que atender uma demanda já pré-contratada e finalidade pré-determinada. A produção tem que ser toda rastreada, desde a semente até o descarte da planta. A qualidade do produto também vai ser exigido um responsável técnico que vai garantir a aplicação de técnicas de boas práticas agrícolas, de acordo com as normas e orientações expedidas pelo órgão agrícola federal, bem como se responsabilizará pelo controle dos teores de THC constante das plantas cannabis, conforme as regras que estão aqui no substitutivo. Outro ponto é que o local do cultivo não pode ter nenhuma identificação, para evitar que se reconheça as atividades ali desenvolvidas. Daí, quanto às regras de segurança do cultivo, para fins medicinais, a gente acabou apontando colocando uma definição de que as plantas com teor até 1% de THC serão consideradas não psicoativas. E as plantas com teor superior a 1% serão consideradas psicoativas. E com isso, a gente vai poder saber exatamente, né, quando você pediu a cota, você vai pedir quantas plantas você quer plantar, psicoativa e não psicoativa. Então, nós vamos ter todo esse rastreamento e saber em todos os locais o número de plantas que vão estar sendo plantadas. Também outra coisa que é importante, que o cultivo vai ser feito exclusivamente para fins medicinais, deve ser feito em um local fechado, do tipo estufa, ou outra estrutura adequada ao cultivo das plantas. Protegido, tem que ser um local protegido, provido de vídeo monitoramento no seu interior.
Aqui nessas fotos, aqui vocês podem ver, é como acontece aqui nos Estados Unidos, e outra foto aqui, que é da Abrace também. E tais regras foram colocadas para garantir o controle da planta e também garantir também a qualidade do produto final. Tá? Como que vai ser feita a autorização de cultivo na Anvisa? Então, a cota de cultivo de cannabis para fins medicinais deve especificar a quantidade exata de plantas que se quer cultivar. O local de cultivo deve ter o seu perímetro protegido, de forma a impedir o acesso a pessoas não autorizadas e assegurar os controles necessários para diminuir os riscos de disseminação e o desvio, provido de sistema de vídeo monitoramento em todos os pontos de entrada, com restrição de acesso, sistema de alarme de segurança, cercas elétricas, além de tudo, não vai poder ser ostensivamente identificado com nome fantasia ou razão social. Tá? Então, os medicamentos também, os medicamentos formulados com cannabis, eles poderão ser fabricados em todas as formas farmacêuticas já permitidas no Brasil, exceto sob forma de chás medicinais, droga vegetal da planta, suas partes ou sementes. E, além disso, deverão ser prescritos, que é outra coisa importante, por profissional habilitado conforme o receituário definido pela Anvisa, que já tem as suas definições, a gente vai manter as definições da Anvisa para o receituário. Agora vamos para outro ponto que é importante também, que é a questão do cânhamo industrial, né, que é uma variedade da cannabis, que não tem efeito psicoativo. O teor de THC deve ser limitado a 0,3%, portanto, não serve isso como droga recreativa, e para esse plantio, a autorização deve ser requerida no MAPA, no Ministério da Agricultura. Tá? Cânhamo, autorização, Ministério da Agricultura. E a cota deve ser solicitada por área que vai ser plantada. Então, não é por números de pés, mas e sim por área plantada. E o ambiente também pode ser aberto, desde que cercado, controlado, e de forma a garantir o controle de acesso à pessoa não autorizada. E também é necessário que seja monitorado por câmeras de segurança, alarme, e também é vedado, neste caso, que o local do cultivo seja identificado com o nome fantasia ou razão social ou qualquer outra denominação que viabilize a identificação das atividades ali desenvolvidas. Tá? Os produtos, tá? Então, vai ficar autorizada a produção, a lei vai autorizar a produção, a comercialização de quaisquer produtos de cannabis obtidos através do cânhamo industrial, desde que não sejam destinados ao uso medicinal e que não se alegue com finalidade profilática, curativa ou paliativa, e que as suas formulações contenham níveis de THC iguais ou inferiores a 0,3%. Produtos como cosméticos de higiene pessoal, celulose, fibras, resinas, combustível, concreto, são alguns dos exemplos do cânhamo industrial. Estima-se, mais ou menos, que cerca de 25 mil produtos possam ser fabricados a partir desta planta. Tá? E vai ficar autorizada a produção e a comercialização também de gêneros alimentícios e suplementos alimentares contendo cannabis, desde que suas formulações sejam completamente isentas de THC. Então, alimento sem THC. Tá? Nós temos aí vários exemplos, nós temos hoje mais de 50 países que já têm legislação relacionada ao cultivo da cannabis para fins medicinais e industriais. Para mim, um dos exemplos mais típicos aqui é a Tailândia, que tem até pena de morte por tráfico de drogas, mas, em contrapartida, o governo planta e distribui medicação para a sua população. Temos o exemplo dos Estados Unidos, que é muito forte na questão do cânhamo industrial, né? Temos o exemplo de Israel, né, que é muito forte na questão da pesquisa, pioneiro na pesquisa. Temos o exemplo da Colômbia, que nós visitamos, Uruguai, Portugal, Itália, enfim, são mais de 50 países que hoje já trabalham na linha do medicamento e do industrial também. Quanto à questão da pesquisa, né, nós tratamos também dessa situação da pesquisa, que para a realização das pesquisas tem que seguir todas as regras já existentes atualmente nas normas legais e infralegais. Por outro lado, também o projeto permite a realização do cultivo de cannabis para pesquisa, sem necessidade de você ter que importar esse insumo para o desenvolvimento de medicamentos, bem como para o desenvolvimento de produtos sem fins medicinais, devendo seguir todas as regras de segurança
constantes aqui no substitutivo, tá? E outra, para nós, assim, uma outra grande coisa que nós fizemos no projeto foi incorporar as farmácias vivas do SUS, que é uma grande inovação aqui que a gente está colocando, permitindo que as farmácias vivas do SUS realizem o cultivo, observada todas as regras de segurança constantes no substitutivo, para a produção de produtos magistrais e oficinais fitoterápicos derivados da cannabis, para distribuição gratuita à população mediante prescrição de profissional legalmente habilitado. Essa foi mais uma forma que encontramos para garantir o acesso à população que mais precisa desses medicamentos. Tratamos também da questão das associações, tá? O projeto, como forma de reconhecimento do importante trabalho que vem sendo realizado pelas associações de pacientes há anos, permite que essas entidades, desde que legalmente constituídas, realizem o cultivo, observadas as regras de segurança constantes no substitutivo, devendo seguir como modelo de fabricação dos seus produtos as mesmas regras previstas para as farmácias vivas do SUS, para fornecimento exclusivamente aos seus associados, garantindo assim a qualidade do produto e controle das atividades realizadas. Também tratamos aqui do assunto das farmácias magistrais, que nós entendemos que é uma questão fundamental a permissão de manipulação dos medicamentos canabinoides em farmácias magistrais, desde que elas obtenham daí uma autorização especial da Anvisa. Aí eu queria fazer uma observação aqui também, que as farmácias magistrais são importantes, porque também tem muitos pacientes que precisam, como o Paulo até colocou, precisam de doses específicas. Então, a farmácia magistral, acho que vai ser fundamental nesse processo. Então, isso aqui é um resumo de todo o projeto do substitutivo. O substitutivo, o inteiro teor está à disposição no site da nossa comissão, né? Nós estamos já recebendo muitas sugestões, a gente está conversando com várias pessoas, né? E a gente espera poder, com esse projeto, ter um marco novo de regulação da cannabis no Brasil. É um projeto que está muito seguro, né? Um projeto que acho que é um projeto que está com uma consistência muito boa, para que a gente possa ter esse novo marco no país. Então, quero agradecer a todas as pessoas que têm ajudado a gente aqui, que têm participado dos debates, das discussões, e retornar a palavra para o deputado Paulo Teixeira para conduzir o processo.